Olá, me chamo Daniel Mamed, sou morador de Fortaleza e estudante de Memória e Direitos Humanos. Gostaria de contar a história chamada O Palácio e o Castelo. Todos os dias, após o trabalho, passeio com a minha cadela Atena. Ela adora caminhar pelo calçadão do Palácio da Abolição. Penso que lugares como estes possuem memória. Nos versos de Borges, durarão para além do nosso esquecimento. Gosto de olhar para o jardim do palácio, com suas mangueiras, muxarabis e combogós. Desde a calçada, eu vejo o governador trabalhando. E este detalhe arquitetônico poderia falar muito sobre a estabilidade política do estado do Ceará. O palácio recebeu esse nome pois o Ceará antecipou a abolição da escravatura em 4 anos, graças a José do Patrocínio, conhecido como Dragão do Mar, que liderou greves contra o tráfico negreiro em 1881. Apesar disso, ele ainda é um personagem pouco conhecido pelos cearenses e brasileiros. A pedra fundamental do Palácio da Abolição foi lançada em 1962, mas ele foi concluído em 1970, auge da ditadura cívico-militar. Após ser desativado nos anos 80, o palácio foi reinaugurado em 25 de abril do ano de 2011. Esta data, ou melhor, o dia, marca a libertação dos escravos no Ceará. Anexo ao palácio, foi erguido, 2 anos depois de sua construção, um mausoléu para abrigar os restos mortais de Castelo Branco, articulador do golpe de 1964 e primeiro presidente da ditadura cívico-militar. O monumento fica ao sul do Palácio da Abolição, ao lado de uma praça e em frente ao Museu da Imagem e do Som. Apesar de ser um espaço que mistura memória histórica e poder político, praticamente não é visitado, em contraste com os outros equipamentos ao seu redor. Eu visitei o espaço recentemente, não sem antes pedir autorização ao policial militar que guardava o local. Ele permitiu a minha visita, mas foi firme ao dizer que não era permitido tirar fotos ou fazer vídeos do lugar. A memória histórica, entre muitas coisas, pode ser um fantasma que assombra o poder. Pelo extenso corredor do mausoléu, é possível ler algumas placas com episódios da vida de Castelo Branco, partes de cartas que escreveu para sua noiva, pensamentos sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial na cultura e na história da humanidade, elucubrações sobre os requisitos de uma revolução. Também uma circular do Exército Brasileiro sobre o golpe de 64 e um artigo do Ato Institucional número 2 que obrigava os militares a realizarem eleições em 1965. Foram necessários, porém, 24 anos a mais para que o Brasil realizasse uma eleição direta. Desculpem, esses passeios com a Atena me fazem devagar. Voltando. Em 2022, após a realização das eleições estaduais e nacionais, o Ceará elegeu um novo governador, representante da situação, um quadro do Partido dos Trabalhadores, com forte relação com os movimentos sociais, eleito no primeiro turno. Foi o primeiro governador que não pertencia a uma família da elite política local. Em 2023, já empossado, durante um ato no Palácio, o Agosto da Memória e da Verdade, o governador declarou: "O Palácio da Abolição não ficará ao mausoléu de quem apoiou a ditadura", e foi aplaudido de pé pelos presentes. A ideia, contudo, não era nova. Ela já tinha sido alvo de projeto de lei no ano anterior do deputado Renato Roseno, do Partido Socialismo e Liberdade, mas foi rejeitada pela então base do governo Camilo Santana, do mesmo partido. Fica claro que, apesar dos governadores de esquerda, o arranjo de governabilidade cearense inclui uma ampla aliança com os setores conservadores. A fala do governador Elmano repercutiu bastante na política e na imprensa cearense. O jornal O Povo realizou uma enquete cujos 75% dos participantes se declararam contra a retirada dos restos mortais de Castelo. Políticos e movimentos sociais mais à esquerda ficaram entusiasmados com a ideia. A direita mais reacionária, ligada ao ex-presidente Bolsonaro, fez barulho. Os parlamentares aproveitaram para defender a ditadura, Castelo Branco e, claro, o mausoléu. Outra posição que chamou a atenção foi a do ex-prefeito de Fortaleza, centrista e oposição ao governo. Ele disse: "Este é um debate totalmente improdutivo, um revisionismo sem propósito. E o pior é que é algo que não encheu a barriga de ninguém, não deu um remédio para ninguém." Esta posição demonstra o quanto o tema da memória ainda é mal compreendido e subvalorizado até mesmo por políticos moderados. Finalmente, hoje discute-se o que se deve fazer com o espaço do mausoléu. Uns defendem que fique como está, outros que passem a abrigar os restos mortais do Dragão do Mar, e outros que este espaço seja transformado em um memorial para as vítimas da ditadura. Como que por ironia, o tema da memória no Ceará parece seguir a arquitetura do próprio monumento, concreta, suspensa, pairando acima de nossas cabeças, sem que possamos nos dar conta do seu imenso peso.